Os Estados Unidos, no final do século XIX, viu uma crescente onda de imigração judaica para o seu território, principalmente na cidade de Nova York. Vinham em sua maioria do leste europeu, principalmente nos territórios do Império Russo, que tinham uma política de perseguição aos judeus, os famosos pogroms. Pogrom é uma palavra russa que significa causar estragos, destruir violentamente. Historicamente, o termo refere-se aos violentos ataques físicos da população em geral, contra os judeus, tanto no Império Russo como em outros países. Chegaram nos Estados Unidos em um ótimo momento. Com grande expansão econômica e industrial, muitos aproveitaram essa onda para crescer economicamente. Vamos notar isso, culturalmente, com o grande crescimento das companhias teatrais da Broadway. Várias dessas companhias eram de propriedades de judeus. Na música, vamos ter os irmãos Gershwin, que inovam no blues. No cinema, vamos ter a fundação do Metro-Goldwyn-Mayer, que tinha entre seus sócios 2 judeus. Até mesmo na máfia, vamos ter a representação desse grupo, como Meyer, Lenski e Bug, 2 mafiosos judeus. Já na União Soviética, antes da Revolução de Outubro, os judeus já sofriam perseguições incentivadas pelo governo, os famosos pogroms. Os judeus, no governo de Alexandre III e Nicolau II, foram obrigados a viver em uma região na Ucrânia e Bessarábia, chamada de Zona de Assentamento, e de lá não podiam sair. Isso tornou o Império Russo como principal origem de emigração judaica para outros lugares do mundo. Com as revoluções de 1917, a perspectiva era que a situação melhorasse para os judeus, uma vez que o czarismo não estivesse mais vigente. Entre os líderes da Revolução de Outubro tinham alguns judeus, como Leon Trotsky, Levi Kmev e Andrei Zdanov, mas não foi bem isso que ocorreu. Com a morte de Lenin e a consolidação do poder nas mãos de Stalin, sobretudo a partir de 1924, a perseguição sobre os judeus se tornou acentuada, não por antissemitismo, mas sim por uma política de intolerância religiosa praticada pelo regime stalinista. A argumentação de Stalin estava no pressuposto marxista, que a religião é o ópio da humanidade, uma vez que líderes religiosos utilizavam de seu posicionamento de liderança para explorar os seus seguidores. Diversas sinagogas foram fechadas e líderes judeus foram mortos ou enviados à Sibéria para os campos de trabalho forçado. O maior exemplo dessa perseguição foi o líder judeu do movimento Chabad Joseph Schneerson, que foi aprisionado em 1927 e condenado à morte. Por ser um líder mundialmente famoso, as pressões internacionais fizeram com que o regime soviético permutasse a pena para o exílio e o líder foi expulso da União Soviética em 1928.